que temos aprendido, com tudo aquilo que temos adquirido, né, no decorrer do Celebrando a Recuperação. Por isso a lição, ela se chama encruzilhada, né, porque é na encruzilhada, né, que a gente precisa tomar decisão qual direção que a gente vai seguir, né? Realmente encruzilhada tem 4 caminhos, né? Um para a direita, um para a esquerda, um para frente ou um para trás. E aí a gente chega num momento que a gente tem que tomar uma decisão. Com a bagagem que a gente adquire no nosso decorrer da nossa vida, de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de ouvir mensagem, não só do Celebrando a Recuperação, né? Porque nós estamos aqui com pessoas que talvez tenham bastante tempo de caminhada. A maioria aqui tem já uma larga escala de vida, de caminhada com Deus. Só que chega um momento da nossa vida, a gente precisa tomar uma decisão. Porque não tem como a gente continuar perdido, né? Como diz aí o ditado, às vezes estamos perdidos dentro da casa do Pai. Perdidos sem saber para onde ir, o que fazer. Parecemos jovens às vezes, né? Eu falo isso porque nós tivemos o papo de pastor, que a gente tem lá na nossa sede, com a juventude. E as perguntas deles, irmão, são perguntas que eu falo assim, caramba. Às vezes eu me deparo com crentes que já têm uma vasta caminhada com as mesmas dúvidas, sabe? Com as mesmas questões tão, às vezes, simplórias, sabe? Quando as nossas questões deveriam ser questões muito mais profundas. Porque são as pessoas que ficam, às vezes, indecisos. Procurando dons, procurando um monte de coisas, que quando já era para ter descoberto isso há muito tempo na sua vida. Aí, quando chegamos nessa lição, é o princípio 7 e o passo 10, então ficam restando agora 2 princípios, que é o 7 e o 8, e 3 passos, que é o passo 10, o passo 11 e o passo 12. E é justamente nesse momento que a gente corre o risco de se perder. Por isso, encruzilhada. Mas como assim, pastor? Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, né, você vai lembrar aí do teu início, como é que era? Era um gás ou não era um gás, irmão? Cheio de fé, cheio de decisão, né, cheio de projeto, vou fazer, vou acontecer, quero pregar, quero evangelizar, sabe? Esse é o início. Aí a gente vai caminhando. Aí essas coisas vão se perdendo. Aí as coisas do reino, as coisas de Deus, já vão ficando em segundo plano. A busca pelos dons já vão ficando obsoletas. Sabe, as decisões de querer mais, de mais e mais, já vão ficando um pouco de lado. A gente começa a se ocupar com o que diz a palavra de Deus, né? Esquecemos do reino, começamos a nos ocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com os prazeres, né? Que a vida também nos proporciona. E o reino vai ficando de lado. Isso são as encruzilhadas, né? Que a gente começa a tomar a direção que às vezes é o que eu sempre digo aqui no Celebrando a Recuperação, que às vezes nem é pecado. Mas pode se tornar pecado quando essas coisas se tornam mais importantes para nós que o reino. Aí pode se tornar pecado. Porque Jesus ele vai nos orientar que nós devemos buscar em primeiro lugar. Ele não está descartando as outras coisas, mas ele está colocando o reino em primeiro lugar. Então vai ter outras coisas que vão estar em segundo lugar, outras vão estar em terceiro, outras vão estar em quarto. Eu não sei qual é o grau que vai ser colocado, né? Aí você que vai decidir, mas o reino tem que estar em primeiro lugar. Acredito que depois vem a família em segundo,
né? E assim sucessivamente. Mas às vezes nós invertemos as coisas, né? O reino ele vai ficando lá para o finalzinho e a gente vai dando mais importância, às vezes, à nossa família do que ao reino, às vezes a vida profissional do que ao reino, às vezes a vida de prazer e de lazer do que ao reino. São as encruzilhadas que o tempo, às vezes, nos leva a fazer escolhas assim, porque vamos nos esfriando, sabe? Sem perceber, vamos nos esfriando. Aquilo que era importante no início já não é tão importante hoje. E essa lição de encruzilhada, ela vai falar justamente isso. O princípio 7, ele vai dizer assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de reconhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Mateus 5, verso de número 8, é um dos textos do Sermão da Montanha, vai dizer: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. O passo 10 do Celebrando a Recuperação vai dizer: continuamos fazendo o inventário pessoal, e quando estamos errados ou estávamos errados, nós o admitimos prontamente. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer algo do que eu estou falando aqui, que eu iniciei aqui, é o texto base para a lição de hoje, vai dizer: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Quando a gente vê esse texto, a gente se remete logo a pecado, né? Sim ou não? Se remete logo a pecado. Mas quem disse que esse texto está se referindo somente a pecado? Porque tem muita gente que já caiu, mas até cair, ele foi se afastando daquilo que era importante. Ele foi deixando de lado tudo aquilo que ele aprendeu, aquelas orientações que foram dadas. E com isso, ele começa a dar as importâncias às coisas que são mais aparentemente favoráveis a ele. Aí quando chega a cair, é porque não houve o quê? Uma palavrazinha aqui que é importante para a nossa vida: cuidado. Porque diz: aquele que pensa está de pé, é melhor ter cuidado. É a falta do cuidado, de observarmos quando chegamos nessas encruzilhadas da nossa vida, ter o cuidado de saber fazer a escolha certa, ter o cuidado de continuar botando como prioridade as coisas no seu devido lugar. Porque quando nós não cuidamos e invertemos os valores das coisas na nossa vida, começa a nossa queda, começa a nossa precipitação, né? A palavra precipitação vem de precipitar-se, precipitar-se vem de cair de um abismo, de um lugar alto. Então quer dizer, até chegar a cair, vai vir as precipitações, vai vir as dúvidas, as incertezas, e aí vem as escolhas erradas que fazemos, porque o nosso eu, ele nunca vai nos abandonar, ele vai sempre permanecer. E se nós não tivermos o cuidado de saber colocá-lo, sabe, no seu devido lugar, para que a gente possa fazer as escolhas certas, a gente vai acabar caindo. Quer dizer, vamos trazer aqui para o Celebrando a Recuperação, depois de 18 lições, onde você sai da negação, onde você aprende a confiar no poder
sobrenatural de Deus, aonde você aprende a fazer os seus inventários, né? É onde você aprende a se desfazer das coisas ruins, né? E trazer para a tua vida as coisas boas, aonde você vai aprender a perdoar, aprendeu todas essas lições que nós ministramos aqui, né? Que falou de perdão. Aí depois de tudo isso que você adquire, se você não tiver cuidado, se você se achar que está muito pronto, né? Você para de buscar. Porque é isso que está dizendo aqui. Aquele que pensa está de pé. Quando eu acho que eu estou muito pronto, eu paro de buscar. Quem se conhece e sabe as suas tendências, reconhece as suas tendências, dificilmente peca. Mas quem acha que essas tendências que haviam antes não vão voltar e não tem mais domínio e tal, você adquiriu um conhecimento, adquiriu uma sabedoria, adquiriu um entendimento tão grande das coisas de Deus, aí você relaxa. Aí para de buscar, para de orar, como diz aqui, reservar diariamente, sabe, um tempo com Deus. Para de se autoavaliar, né? Olhar para dentro de si, fazer uma avaliação. Por que eu estou agindo assim? Por que esses pensamentos estão vindo? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou tão agressivo? Por que eu estou tão frio? Se nós não nos avaliarmos todos os dias, a gente vai tropeçar. E nas avaliações, a leitura da Bíblia vai nos ajudar nessa avaliação, a oração vai nos ajudar, sabe, aonde nós falamos sobre o poder de Deus, né? Impotência, né? Vai falar da impotência. Nós somos impotentes. Nós não temos poder para continuar redigindo a nossa vida, mas a gente confia a nossa vida a Deus, que pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, quando a gente chega nesse texto, se a gente chega num nível tão bom da nossa vida, por que a gente chegou num nível tão bom da nossa vida? Porque nós conhecemos uma coisa que a gente ouve todo dia, conhecemos a verdade. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, é a única razão que a gente chega, sabe, a um nível de uma decisão. Porque a nossa vida passa a ser baseada na verdade, passa a ser baseada, sabe, em Jesus. Como diz a palavra de Deus, no livro de João, quem quiser abrir, quem não tiver ou então João pode botar aqui também, João 8:32. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, que vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, olha que coisa tão importante. Nós tomamos uma decisão pela verdade, e não é qualquer verdade, né? Porque existe a minha verdade, existe a tua verdade, existe a verdade que o mundo apresenta, mas existe uma verdade que não é apenas uma palavra, é uma pessoa. E essa verdade é Cristo. Porque João 14:6, ele define essa verdade de uma forma bem literal. Na própria boca de Jesus, Jesus falando, através dos escritos do Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Então, quando a gente está numa encruzilhada, a gente só vai se perder se a gente quiser. Porque o texto já está dizendo que há um caminho que a gente tem que continuar seguindo.
independente das verdades que a vida venha nos apresentar, independente das propostas que a vida venha nos fazer, porque nós somos tendenciosos muito a voltar a ser o que éramos antes de conhecer essa verdade. Somos tendenciosos a isso, gente. Infelizmente, os fantasmas da nossa vida nunca vão deixar de nos perseguir. Eles vão sempre bater a nossa porta. Lembra do texto de Lucas, capítulo 15, se não me falha a memória? Vai dizer que depois que a casa é limpa, que a casa é arrumada, os espíritos, os vícios, vamos ampliar aqui, os espíritos, os vícios, os hábitos, eles saem. Mas eles voltam. E se eles não encontrarem a casa arrumada ou ocupada com essa verdade, que é Jesus, que é o Espírito Santo, eles vão voltar piores ainda. Os hábitos voltam piores, os costumes que tinham voltam piores. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não começar a voltar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. E vou voltar a afirmar, não estou falando de pecado. A gente volta a se aproximar de pessoas que antes nós estávamos distantes, que Deus nos tirou de perto delas. A gente volta a sentar nas mesmas mesas, ter as mesmas conversas que antes não tínhamos mais, porque conhecemos a verdade, e a gente começa a se reportar, sabe? E aí achar graça das mesmas coisas que achava lá atrás, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é quando a gente pensa que está firme, que essas propostas chegam. E se a gente não tomar cuidado, a verdade está ali diante da gente. A gente começa a seguir outros caminhos nesse momento da encruzilhada que é a nossa vida. Aqui vai dizer assim, fomos libertos de nossas dependências e com comportamentos obsessivos, compulsivos, por causa da verdade que aceitamos em nosso coração, e que essa verdade é Jesus. Foi através disso que nós fomos libertos. Foi quando nós conhecemos essa verdade. Por isso que a lição ela começa falando para sair da negação, e depois ela vai entrar na impotência, depois ela vai começar a entrar nos temas que ela vai falar de crer. Crer em quem? No poder superior que é Jesus Cristo. Sabe, aí vai falar de entregar a nossa vontade e a nossa vida, não é isso? Então vai vir dessa forma, entregar a nossa vontade e a nossa vida, ou entregar a nossa vida e a nossa vontade, porque não se pode entregar a vida sem entregar a vontade. Porque quem entrega só a vida, eu falei isso semana passada, entrega para a salvação. Quem entrega a vontade, entrega para cumprir um propósito. Nós precisamos entender isso. Tem muita gente que vai ser salvo, mas não vai cumprir o propósito. Vai ser salvo, mas não vai cumprir o propósito. Eu quero ser salvo, mas eu quero cumprir o propósito, como igreja, como servo de Deus. Qual é o propósito? Jesus, ele deu uma missão para a igreja, ele deu uma missão para nós. Ele não falou só, vocês estão salvos, agora só espera a minha volta, porque não precisa fazer mais nada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for salvo será batizado. E Jesus está falando assim, ele não falou só isso, ele falou, ide por todo mundo, pregai, ensinando as mesmas coisas que eu vos ensinei. Se fosse só para salvação, simplesmente resumia nisso. Mas quando ele fala de ensinar, ele está falando de fazer discípulo. Fazer discípulo é dar sequência a um propósito. Porque ninguém faz discípulo se não for para dar sequência a algo que alguém começou.
Está entendendo? E aí chega nas encruzilhadas da nossa vida, depois de estarmos limpos, depois de termos sido lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, chegamos nas encruzilhadas da nossa vida e a série de coisas que nos é apresentado, se nós não tivermos uma vida de busca com Deus, se nós não tivermos o cuidado de entender, peraí, eu estou em Deus, mas eu continuo impotente, eu preciso dele, eu dependo dele. Se eu não tiver esse entendimento, eu vou retroceder, eu vou tomar caminhos errados. O princípio 7 e o passo 10 são como uma encruzilhada em sua recuperação. Não é um lugar para parar ou descansar sobre as conquistas alcançadas do passado. Porque nós estamos aqui, porque conquistamos muita coisa. Precisamos agradecer a Deus por nos ter conduzido até aqui, em nosso caminho para a recuperação, louvando pelas muitas vitórias sobre nossas feridas, enroscos e hábitos, que vimos ao trabalhar os 9 primeiros passos, mas precisamos continuar trabalhando os 3 passos com a mesma dedicação e o mesmo entusiasmo que nos trouxeram a este ponto em nossa recuperação. Então, aqui vai repetir o texto, né? Portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, uma decisão que nós temos que tomar. Aqui, algumas coisas que eu anotei aqui, vai dizer assim, a maioria dos materiais de recuperação se refere aos passos 10, 11 e 12. Os princípios 7 e 8, como os passos de manutenção. Amém? Gravem isso, irmão. Nós precisamos fazer manutenção na nossa vida. Quem tem carro? Eu tenho carro, o pastor Cleito tem carro. Quem mais tem carro aqui? João. Se a gente não fizer a manutenção, o que acontece? Uma hora vai quebrar no caminho. Amém? Se não tiver um seguro, que é o socorro, que é o reboque que vem, né? Aí a gente pode fazer umas analogias, né? Eu posso até quebrar no caminho, mas eu só vou quebrar se eu não fizer a manutenção. Está entendendo? Se eu não fizer a manutenção. Por isso que o texto ele começa dizendo, diariamente, faça, uma busca a Deus, de oração, de leitura da palavra, de avaliação de si mesmo. Isso é manutenção. Se eu não fizer uma manutenção, eu quebro no meio do caminho, quebro dentro da igreja, como servo de Deus. E se eu quebrar, eu não vou cumprir o propósito. Então o Senhor, Ele não quer que a gente quebre no meio do caminho, Ele quer que a gente prossiga na nossa caminhada, mas para isso tem que ter manutenção. O carro ele vai prosseguir viagem, todo mundo que vai viajar, primeira coisa, pega o carro, leva na oficina, verifica óleo, verifica freio, verifica tudo, né, para poder saber se está tudo dentro dos padrões, para que ele possa viajar tranquilo com a sua família, né? E ele vai embora. Pode acontecer dele quebrar no caminho? Pode, mas a probabilidade é muito menor, sim ou não? Do que aquele que não verificou nada, não fez manutenção, pegou o carro, saiu por aí chega lá, salta uma roda, a bobina falha, a bateria descarrega. Por quê? Porque não houve uma manutenção. Assim é a nossa vida de crente, assim é a nossa vida nos celebrando a recuperação. Nós já fomos recuperados. Agora o que nós temos que estar fazendo é fazer a manutenção, da nossa vida. Manutenção é o quê? É baseado numa decisão. Acredito que nesses passos e princípios, a sua recuperação, o seu novo modo de viver,
realmente avança e mostra os frutos de todas as mudanças nas quais Deus e vocês estiveram trabalhando. Eu anotei aqui, ó, manutenção é uma decisão. Vida de manutenção é uma decisão. Porque não é fácil não, irmãos. A gente prega isso, a gente fala, não é fácil você todo dia tirar um tempo para dedicar-se à oração, para dedicar-se à leitura da palavra, para dedicar-se a fazer uma avaliação de como está a sua vida. Como é que eu estou como pai? Como é que eu estou como mãe? Como é que eu estou como filho? Como é que eu estou como servo de Deus? Isso é avaliação. Como é que está o meu comportamento diante da sociedade? Eu fiz mal a alguém hoje? Eu fui grosso com alguém? Eu tratei meus filhos mal ou tratei meus filhos bem? Tratei minha esposa com carinho ou tratei ela com grosseria? Sabe, tenho cuidado da minha aparência, é avaliação, gente. Enquanto igreja, corpo de Cristo, como eu tenho servido a igreja, como eu tenho servido a Cristo, eu tenho cumprido o propósito que Jesus determinou. Uma das perguntas dos nossos jovens foi assim: pastor, como que a gente sabe o nosso chamado? Aí eu falei para eles: primeiro, há um chamado que é universal. Esse eu não preciso sentir arrepio, nada. Jesus nos chamou para cumprir o ID. Isso é para todo mundo. Não é um dom, é uma ordem, é um chamado. Falei, agora existem as outras coisas, que aí são as nossas habilidades, que a gente tem, que são naturais, que buscando em Deus, pode sim Deus nos mostrar que essa habilidade também será usada para o reino de Deus. A maioria das pessoas que estão na igreja, firme, caminhando, que faz as coisas para Deus, elas começaram com as suas habilidades naturais. E aí vem o revestimento do Espírito Santo, contribuindo, dando força, dando o poder, dando a autoridade sobre essas habilidades naturais, e aonde a pessoa vai descobrir os dons espirituais, que geralmente estão muito ligados às nossas habilidades naturais. Está entendendo? Alguns já lecionam no secular, quando vem para a igreja, vai trabalhar também lecionando. Sabe? Outros já no secular tem aquele negócio de cuidar de pessoas. Quando ele vem para a igreja, essa habilidade junto com os dons sabe? Então nós precisamos estar fazendo essa busca constante, mas isso é uma decisão, a nossa vida vai ser assim. Nós temos que tomar sério cuidado para quando chegamos nas nossas encruzilhadas da vida, não pararmos por falta da manutenção, por falta da busca constante. O Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quer dizer, uma coisa que tem que haver esse desejo de busca. Há 3 ações fundamentais que nós precisamos fazer nesse nosso processo de manutenção da nossa vida como crente. Primeiro, repita comigo: dedicar tempo para escrever um inventário diário. Nós falamos lá atrás, na lição inventário e inventário espiritual 1 e 2, de fazer um inventário das coisas do nosso passado, da nossa infância, fazer um inventário.
nesse inventário, se você tivesse alguém que você precisava fazer reparos. Tivemos a lição reparo também, fazer reparos, você fazer os reparos. Se houve alguém que te feriu, que te machucou, você trabalhar o perdão. Houve a lição perdão, que veio antes da lição reparo, né, de você perdoar aqueles que fizeram mal a você e de você fazer o reparo, liberando perdão sobre aqueles a quem você de alguma forma causou algum mal. Amém? Então a gente precisa continuar agora fazendo o inventário o quê? Diário. Lembra, as meninas aqui eram mais legal nesse negócio. O homem nunca foi de fazer diário, né? O homem nunca foi o forte, né? Nem agenda a gente sabia fazer direito, né? As mulheres já tinham esse hábito de, quando novinha, de fazer um diário. E aí elas anotavam tudinho, né, que acontecia durante o dia, as coisas mais importantes, né? Tem umas que guardam até hoje, como recordação e tal. Para quem está trabalhando o inventário espiritual, quem tem isso é muito bom, sabia? Porque você pode ir lá e trazer à sua memória algumas coisas, porque ali você anota as coisas boas, anota as coisas ruins, né? Faz aquela coisa toda. Quem guardou até hoje e não fez o seu inventário lá, pode ir lá, dar uma lida, de vez em quando, vai lá, aonde houver coisas ruins, faz um propósito com Deus, sabe, de lançar fora. Aonde houver coisas boas, resgata essas coisas boas para a tua caminhada, para você continuar desenvolvendo a sua vida. Então, a primeira coisa que tem que fazer aqui é dedicar tempo para escrever no inventário diário. O que é isso? Todo dia. Acordou, o que fez, sabe? Vai anotando ali, em poucas palavras. Aconteceu alguma coisa no trabalho, escreve lá. Ó. Briguei com o patrão me chamou a atenção por causa disso, fiz alguma coisa errada. Brigaram comigo sem eu ter feito nada. Vai anotando. Para quando você chegar à noite, você fazer uma leitura desse seu inventário diário e você ali apresentar a Deus. Ver o que foi feito de errado da sua parte, apresentar a Deus e decidir consertar. Se feriu alguém, no outro dia já prontamente arrumar, liberar, pedir perdão, consertar a coisa, né? Se alguém te fez alguma coisa também, no outro dia já ir até a pessoa e não deixar com que a coisa se prolongue, porque a palavra de Deus diz, nós aprendemos, um dos textos da semana passada foi, se você achar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de você deixar a sua oferta, e nós falamos que oferta não é apenas dinheiro, oferta é o nosso louvor, é a nossa adoração, o nosso momento de culto, é uma oferta a Deus. Deixa ali, se conserta e depois volte e entrega a tua oferta a Deus. Então isso tudo a gente vai fazendo a partir de um inventário diário agora na nossa vida. A lição aqui vai dizer: reserva diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração. Isso nos dá um tempo de silêncio, como contar as coisas boas e as más que fizemos durante o dia. Em Lamentações 3, versículo de número 40, somos advertidos a dizer: examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Amém? Então vai dizer, examinemos seriamente. Não é de qualquer maneira, é de uma maneira séria. Fazer um inventário é fazer um exame sério do que temos feito de bom ou de ruim e nos voltarmos para o Senhor. Precisamos perguntar a nós mesmos. Amém? 5 coisas aqui. Que bem realizei hoje? Você precisa fazer essa pergunta para você no seu inventário. Em que área eu pisei na bola? Precisamos fazer. Fizemos ou dissemos alguma coisa que machucou alguém hoje?
devemos pedir desculpa a alguém por alguma coisa que fizemos ou dissemos? O que aprendemos o que eu aprendi com as minhas atitudes hoje? 5 coisas que você pode colocar no seu inventário diário e todo dia ir respondendo elas. Todo dia. Que bem que eu fiz hoje? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. É um bem que você fez. Que bem que eu fiz hoje? Eu paguei um lanche para alguém que estava precisando. Né? Em que área eu pisei na bola? Né? Saí de casa, nem dei um beijo na esposa, ou no esposo, não falei nada, não falei para onde ia. Em que área eu pisei na bola com meu filho, com minha esposa, com meus amigos? Fizemos e dissemos alguma coisa que machucou? Feriu alguém com palavras? Nós precisamos fazer isso. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que a gente vem nesses estudos, que hoje nesses 18 estudos, chegamos aqui no estudo 19, e fizemos uma limpeza na nossa vida, nós não podemos mais permitir os acúmulos. Amém? Está entendendo? Fizemos uma limpeza, fizemos uma varredura, fizemos o que diz a palavra de Deus, lançando, né, todas as coisas sobre Ele, sobre Cristo, né? Lançai sobre mim o seu fardo que é pesado e receba o meu que é leve. Fizemos isso. Mas por que chegamos a um período da nossa vida que o fardo ficou muito pesado, que o caminhão ficou pesado? Por quê? Porque fomos juntando. Se eu não fizer isso agora diariamente, o que acontece novamente? Eu vou juntar de novo. Vou acumulando de novo. O que a palavra de Deus ela diz? Não deixe com que o sol se ponha sobre a sua ira. Vamos trazer para esse estudo aqui. Não deixa que o sol se ponha sobre nada em sua vida. O que você tiver que resolver, resolva. Não permita que o sol vai se pondo, e problemas com família, problemas com o vizinho, problemas com o trabalho, problemas com você mesmo, vá se acumulando, está entendendo? E chega um momento que está tão sobrecarregado, tão pesado, que você volta a estaca zero, é encruzilhada, gente. Jesus ele vai falar assim, basta a cada dia o seu mal. Então quer dizer, aquilo que acontece hoje, gente, não pode ser carregado por um amanhã. Tem que ser resolvido, tratado, hoje, no hoje. Contigo em primeiro lugar, lembra que nós falamos? Primeiramente, você com você mesmo, se perdoando, não trazendo culpa sobre você se consertando com Deus e você se consertando com os outros. Esse é o segredo da vida do crente, irmão. A gente vai viver aqui nessa terra até Jesus voltar dessa forma. Me livrando das minhas culpas, me perdoando. Me consertando com Deus, pedindo o perdão de Deus. Mas para que eu receba o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu próximo. Essa é a roda da vida, gente. Essa é a roda da vida. Ressentimentos, mágoas, rancor, isso só para a roda da nossa vida e vai gerando acúmulos em nós e nós não conseguimos, vamos vivendo uma vida às vezes até de mentira, né? É uma vida de ficção, de engano. Então nós precisamos fazer isso. A segunda coisa, estabelecer as coisas boas e as coisas ruins. A letra E. Vai dizer assim, o passo não diz
se estivermos errado. Isso é o que eu gostaria que dissesse. Se eu por acaso estiver errado, se talvez eu tiver estragado tudo, não. O passo diz: quando estou errado. Às vezes, eu realmente não quero trabalhar esse passo. Isso me obriga a admitir diariamente, que vou estar errado, ou vou cometer erro. Aí o autor aqui vai dizer: eu lutei com isso por anos no início da minha recuperação. Até que um dia eu vi uma placa pendurada em uma sala de reunião em Los Angeles. A placa dizia: você preferiria estar certo ou bem? Ou você prefere estar certo ou bem? O que você prefere? Está certo ou está bem? E às vezes, para estar bem, a gente tem que reconhecer que está errado. Está entendendo? Porque as pessoas querem sempre estar certo. Tá entendendo? Então nós precisamos entender que, às vezes, o que eu quero vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Há uma frase que eu costumo dizer, né? Eu falo muito para casais isso. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Tem pessoas que querem ter razão, preferem viver infeliz, mas quer ter razão. Está entendendo? É a mesma coisa aqui, você quer estar certo ou quer estar bem? Tem pessoas que preferem estar certo, ainda que aquilo lhe faça mal. E quem quer estar certo nunca reconhece erro, gente. Mesmo estando errado, quer. Como é que é isso, pastor? Acontece alguma coisa, eu estou sempre botando a responsabilidade sobre o outro. Eu estou sempre me livrando da responsabilidade. O João me faz alguma coisa. Não, foi ele que fez comigo. Mas eu estou me sentindo mal. Mas eu quero estar certo, porque foi ele que fez comigo. Então é ele que tem que vir a mim. É ele que tem que me pedir perdão. Se ele não vier, não quero saber. Não quero aproximação. Não quero isso. Mas está se sentindo mal. Está certo. Mas está se sentindo mal. Agora, quando eu quero me sentir bem, eu vou dizer: o João errou comigo. Mas para o João ter errado comigo, eu devo ter feito alguma coisa, ainda que eu não saiba, ainda que eu não tenha percebido. Então eu vou lá: João, eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, porque eu não quero perder a sua amizade, não quero perder, sabe, você é um cara, pronto, eu preferi me sentir bem, do que com as minhas razões ficar me sentindo mal. Os casais são assim, os filhos com os pais são assim, os pais com os filhos são assim, os vizinhos são assim, né? Por causa de um muro alto, por causa de um papel que caiu do outro lado, sabe? As pessoas querem viver certas, com razões, mas não conseguem viver bem nem feliz. São essas encruzilhadas que nós temos que tomar cuidado, porque elas voltam a trazer acúmulos em nossa vida. Quando eu ministrei essa lição na sede, eu falei assim, e aqui eu vou falar, aqui passa o caminhão de lixo, não passa? Não passa? Mas o caminhão de lixo, ele vai e começa a coleta. Quando chega num determinado ponto, que ele está superlotado, o que ele faz?
Ele vai fazer o despejo. Ele não vai continuar rodando sem ter, ele vai fazer o despejo. E isso é o que? Diário. Sabe, nós temos que tomar um cuidado que nós não somos caminhão de lixo para ficar acumulando coisas, acumulando coisas, acumulando coisas. Então nós precisamos entender que precisamos saber trazer para a nossa vida e selecionar as coisas boas e as coisas ruins. A palavra de Deus vai dizer, se eu tenho que pensar em alguma coisa, que eu venha pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são boas, nas coisas que são perfeitas, nas coisas que são agradáveis, nas coisas que vêm do alto para a minha vida. Eu tenho que pensar naquilo que vai realmente trazer para a minha vida aquilo que vai me fazer bem. Em 1 João 1, capítulo 1, 1 João capítulo 1, do 8 ao 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele não vai fazer o que a gente quer, Ele vai fazer o que é correto. Amém? Entenda uma coisa, eu falo, Deus não é um Deus que se move pelos nossos sentimentos, sabe, da gente estar ali diante dele, Senhor, eu sei que eu errei. Deus não é sentimental. A palavra de Deus diz que nós temos que servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Deus é verdade. Não há outra forma da gente conversar com Ele, ter um papo reto com Ele. Sabe, não adianta eu chegar lá, Senhor, porque o João fez isso comigo, Senhor, por isso que eu estou me sentindo assim. Não adianta. Deus não é sentimental. Deus, Ele não vai tomar partido, igual a gente ouve umas canções, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Deus não toma partido, irmão. Deus não é partidário. Deus não é esquerda, Deus não é direita, Deus não é centro. Deus é Deus. Você está entendendo? Então, não tem esse negócio de eu falar para Deus que o João que errou comigo. Aí Deus vai falar, mas e o que você vai fazer? Ele não vai nem se referir no nome do João comigo. Ele fala, o que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude, qual é o teu comportamento? Porque eu trato com você e eu vou tratar com o João quando o João me buscar. Então, com Deus não há transferência de responsabilidade. Eu assumo a minha parte, falo com Deus e Ele me capacita para mim resolver a minha parte. E a parte do João? O João vai ter que buscar Deus, falar com Deus e Deus vai capacitar ele para fazer a parte dele. O problema nosso é que a gente quer mudar o outro. A gente quer orar a Deus para Deus fazer algo na vida do outro. Quando Deus está dizendo, não, eu vou fazer na sua. O outro é problema do outro. Está dando para entender? Aí aqui vai dizer, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que temos cometido pecados, fazemos de Deus, se dissermos que não cometemos pecados, fazemos de Deus mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Quando eu me apresento para Deus como certinho, a mensagem dele não está em mim. É por isso que Jesus, quando vai fazer a oração do Pai Nosso, Ele vai ensinar os discípulos a orar. A orar é assim, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o pecado dos meus irmãos. Está entendendo? É na mesma medida, é na mesma proporção. Eu não posso chegar diante de Deus com o meu coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de amargura com um fulano ou com um beltrano e achar que com isso Deus vai me perdoar. Ele vai dizer, não, deixa a tua oferta aqui, vai lá e resolve o teu negócio, depois tu volta aqui. Para a gente ter um papo reto. É assim que Deus trabalha, irmão.
Deus não toma partido, Deus não é sentimentalista, Deus não fica a favor de um e contra o outro. Né? Tanto que na Bíblia ele vai dizer, olha, a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Deus só toma o teu partido contra você quando a coisa é espiritual. Quando é contra demônios e potestades. Mas contra o ser humano, eu não tenho que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Muito pelo contrário, ele vai dizer, no que depender de vós, tende paz com todos. Quer dizer, faça a sua parte para ter paz com todos. Está entendendo? Eu não posso depender do outro para ter paz com o outro, não. Depende de mim ter paz com o João, ter paz com o pastor Cleito, depende de mim ter paz com o meu vizinho. Eu tenho que decidir ter paz com ele. Ah, mas não interessa. Eu costumo dizer assim, quem é o recuperado aqui, é você ou ele? Quem é o crente aqui, é você ou é ele? Quem é o lavado e remido aqui, é você ou ele? Então, se alguém tem que ser uma fonte de paz, sou eu. Eu não posso esperar do outro o que o outro não tem. Se eu tenho, Cristo está em mim, Ele é o príncipe da paz, então eu posso também transmitir paz para as pessoas. É por isso que a Bíblia vai dizer, a palavra branda, a palavra de paz acalma o furor. Só pode ter palavra branda e palavra de paz quem tem o príncipe da paz. Quem tem essa verdade dentro de si. Eu sei que você está pensando aí, pô, pastor, mas é difícil. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil. Mas o fato de não ser fácil não significa que eu não tenho que cumprir. Amém? Quantas coisas difíceis na sua vida você teve que fazer um curso, teve que aprender, teve que se dedicar para hoje talvez se tornar até fácil na tua vida. Sim ou não? Amém? Nada é fácil. Só se torna fácil quando eu crio um hábito de praticar todo dia. Amém ou não amém? É, irmão. Não é, João? Eu ver o João nessa mesa aí, ver o João fazendo as coisas aí de internet e tal. No início, para aprender, né, João? Mas depois que aprende, parece fácil. Evangelho é a mesma coisa, irmão. Depois que aprende e mantém, faz uma manutenção, está fazendo todo dia, parece fácil perdoar. Parece fácil ter paz com quem não quer ter paz. Parece fácil você, sabe, quarta-feira passada, eu tive um dia, irmão, que tinha tudo para tirar a minha paz. Saí de manhã cedinho, fui buscar a menina que nós estamos ajudando lá, que está fazendo o exame de vista, vai fazer a operação, a filha do Zé do Ganso, porque lá é difícil de transporte dessas coisas, então nós nos comprometemos de fazer essa parte, né? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado, né? E a gente estava lá, estamos lá fazendo, aí estou ouvindo, irmão, chovendo, parado, garrafamento, o cara do caminhão encosta na traseira do carro assim, aí perde a visão, na hora de sair o carro da frente sai, ele bufo. Só o peso do caminhão amassou a mala do meu carro, sabe, quebrou o para-choque. Aí fiquei ali, desci do carro, olhei, o cara veio na maior tranquilidade também, me deu o telefone dele, eu falei, fazer o quê? Ficar aqui parado não vai resolver nada, não vai adiantar nada, fazer brate não vai adiantar nada, porque só a franquia é R$2.000, isso aqui não vai dar isso tudo, então vamos lá, depois eu te ligo. Não brigamos, não discutimos, sabe? Abençoei a vida dele, depois mandei uma mensagem de Deus para ele também. Falei para ele, Deus tem a maneira de nos apresentar novos amigos. Você é mais um amigo que Deus me apresentou. Sabe, aí fui embora, resolvi, botei o carro na oficina. Aí fui, deixei a menina, fiquei lá até quase 2 horas da tarde. Aí estou vindo, quando chego lá no sítio lá, infelizmente, né, eu botei, não sei se os irmãos sabem, alguns entraram, arrombaram lá o sítio, levaram algumas coisas lá do sítio. Irmão, aquele dia, sabe, que eu tinha tudo para perder a minha paz, para falar, Deus, poxa, eu estou vindo aqui, estou fazendo bem, Senhor, estou levando, sabe, não estou dizendo que não vem esses pensamentos, irmãos, entenda uma coisa, Jesus falou que você
pensar não é pecado. Está entendendo? Você ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Né? E aí passou o dia, estou indo para a igreja, a mulher quase atravessa na minha frente do carro com a criança no colo. Eu falei, meu Deus, o negócio hoje está bom, hein? Falei para a esposa, vamos orar, porque já está quase acabando o dia. Para que, né? E terminou o dia, no outro dia, resolvi tudo, rapaz, fiz contato, botei o carro para lanternar, transferi o dinheiro para o meu Pix, para poder pagar a lanternagem. E se eu reclamo? Se eu murmuro? Se eu fico reclamando das coisas? Se eu brigo com o rapaz? Lá na hora, tu não está vendo não? Aí o cara só de raiva, então, meu irmão, agora cada um vai ficar com o seu prejuízo. Você está entendendo? Nós é que somos o promotor da paz, nós é que temos que ter paz em nós. Se há paz em você, sabe, todo o teu agir, todo o teu comportamento tem que ser um comportamento de paz. Nós somos as pessoas que fomos recuperados. Não, nós não podemos mais ter acúmulos de coisas ruins na nossa vida. Temos que perdoar. João 3:21 vai dizer: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. Amém? Quer dizer, resolve tudo às claras. Nada em oculto, nada escondido, tudo na luz. E aí continua dizendo, o passo 10 nos conduz diariamente para a luz, todo dia, trazendo a luz tudo que nós fizemos, de bom, de mal, para que a gente possa apresentar diante de Deus, para que a gente possa se consertar e não permitir que os acúmulos permaneçam na nossa vida. Uma vez que vemos a luz, fazemos uma escolha. Podemos ignorar ou agir. Se agirmos, estaremos vivendo a última parte do passo 10 e respondendo à pergunta sobre então. E o que diz a letra Z? Indicando a necessidade de zelosamente reconhecer os nossos erros. Repita comigo, eu preciso zelosamente reconhecer os meus erros. O texto que nós lemos aqui de Lamentações vai falar: examinemos seriamente, ou examinemos zelosamente. Amém? Sem deixar nada passar, sem deixar nada, escondido. Aqui vai dizer, por anos, ele é o autor, por anos, eu não podia admitir quando estava errado. Minha esposa pode atestar isso. Eu não podia admitir meus erros. Minha recusa a oferecer reparos bloqueou todos os meus relacionamentos, porque é isso que acontece. Quando eu não faço reparos, eu perco os meus amigos. As pessoas que me amam se afastam de mim. Quando eu não faço reparos, quando eu não reconheço o erro, não foi eu que fiz. A gente perde boas amizades, pessoas que Deus iria até levantar para nos ajudar em alguma área da nossa vida, só por causa do nosso orgulho, de não querer fazer reparos. Fazer reparos é muito bom, irmãos. Aí ele vai continuar dizendo aqui, especialmente com a minha família, crescendo e amadurecendo na palavra e na recuperação, descobri que eu tinha de admitir meus erros e assumir a responsabilidade por minhas ações. Eu não poderia fazer isso se não tivesse um tempo diário para permitir que Deus me mostrasse onde eu falhei. Porque há coisas na nossa vida que a gente pensa que está certo, mas a gente não está certo. Eu costumo sempre dizer que ninguém erra sozinho. Toda ação
gera uma reação. Só que a gente nunca olha para a ação. A gente sempre olha para a reação. Porque a ação é nossa para com o outro. E a reação é do outro para conosco. Então nós temos uma tendência a enfatizar a reação. Mas não observamos que aquela reação foi fruto de uma ação minha. Se nós entendermos isso, nós vamos ter cuidado com as nossas ações. E tendo cuidado com as nossas ações, vamos deixar ou diminuir muito as reações. Sabia disso? E nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Ação gerando reação, ação gerando reação. Eu firo e sou ferido. Eu magoo e sou magoado. Eu entristeço e sou entristecido. Está entendendo? Gero raiva e é gerado raiva em mim também. E aí as pessoas começam a se afastar, da onde vem os divórcios, da onde vem, sabe, inúmeros problemas acontecem na nossa vida por conta disso. Mas quando eu começo a entender que se eu tiver boas ações, eu vou gerar boas reações. E se eu entender que o que eu tenho que fazer independe do outro, melhor ainda. Eu não sou responsável pela ação do outro, eu sou responsável pelas minhas ações. Aí aqui continua. A outra palavra que eu gostaria que tivesse sido deixada de fora do passo 10, a palavra prontamente. Para mim, é mais fácil admitir os erros que cometi há 10 anos do que os que cometi hoje. Não é mais fácil? 10 anos atrás, eu fiz isso, isso e isso, né? Porque a pessoa já não está mais ali perto de você, né? Você entende que você já não precisa mais fazer correção daquele erro que fez há 10 anos atrás, quando na verdade precisa. Mas os de hoje, está muito vivo, né? As pessoas estão ali presentes, né? São coisas que estão causando situações nesse exato momento. E são essas ações e reações que estão causando dores, estão causando um monte de coisa. Você, cheio desses ressentimentos, você prefere só lembrar das coisas que foram acometidas há tanto tempo atrás. As de hoje, deixa ali, não mexe nisso não. Já viu aquele, se mexer vai feder, né? Aí a gente aprendeu aqui, né, em uma das nossas lições, algumas frases legais, né? Não toque nesse assunto. Por que falar disso de novo? Né? São coisas que a gente não quer que mexa. Por quê? Porque está muito vivo. Mas, querido, quanto mais cedo resolver, quanto mais cedo tratar, mais rápido os sentimentos são renovados e são, transformados dentro de nós. Aqui vai dizer assim, prontamente, assim que eu percebo que errei, preciso admiti-lo. Prontamente, é estar pronto a errar e admitir que errou. É estar pronto a falhar e admitir que falhou. É não viver mais uma vida de negação. Quando é que eu não admito? É quando você começa, não, eu fiz isso por causa disso. Eu só foi porque, não, foi só hoje. Não, a gente começa, isso é negação, isso não é prontidão. Precisamos estar pronto, a admitir os nossos erros. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus diz, portanto, nós lemos isso, vamos ler de novo, né, na semana passada. Se você estiver oferecendo no altar
a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão, tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Em outras palavras, admita seus erros prontamente. Amém? Estamos terminando. Fazer só uma última leitura aqui, vai dizer: uma maneira fácil de se manter atualizado quanto ao seu bom ou mau comportamento é fazer um diário. Para que você treine o uso de um diário por uma semana, diário não é o local para se registrar as calorias que você consumiu no almoço ou a escala de carona para a escola dos seus filhos. Seu diário é uma ferramenta para que você revise e anote as coisas boas e ruins que você fez no dia. Amém? Então não é uma agenda, é um diário. Amém? Ali é para você anotar dia tal, hoje é que dia? Hoje, 24, fui para a igreja. O Vandes falou assim, levantei, fui para o futebol. Foi, Vandes? Levantei, fui para o futebol, do futebol, peguei minha esposa, fui para a igreja. Aí voltei para casa, almocei. Aí vai botar as coisas boas que fez. Mas lá no futebol, né? Soltei com um irmão ou com a pessoa. Aí botar ali. Aí, na próxima oportunidade, irmãozão, desculpa aí, me perdoa, tá? Perdi um pouquinho a cabeça. Tá entendendo? Eu estou usando aqui só um exemplo, né? Você fazer o teu dia de hoje. Começa hoje mesmo. Sabe, faça isso diariamente. Aí quando chegar no final do dia, vai orar. Se é casado, chama sua esposa, vai orar com ela. Vai orar com seus filhos, se estiver em casa. Reúna todo mundo na casa. Se na hora da oração ali que for fazer, que é uma oferta que nós vamos fazer a Deus, tem algum reparo com a esposa, faça naquela hora. Tem algum reparo com o filho, faça naquela hora. Está entendendo? Se tem com o vizinho, eu quero te pedir perdão, cara. Hoje eu botei o som alto aqui, pode ter te atrapalhado aí. Você está entendendo? Percebeu alguma coisa? Repare logo, faça isso, irmão. Isso é muito bom para a nossa vida. Nós vamos ter paz conosco mesmo, nós vamos ter paz com Deus, nós vamos ter paz com as pessoas que estão ao nosso redor. E não há nada melhor do que viver uma vida de paz. E com isso, nós vamos evitar os acúmulos. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta lição de hoje, você que nos assistiu também por esta live, faça isso também, podendo fazer isso dentro da sua casa, com a sua família. Isso é tão bom que vai ser um momento para que a família vai se reunir para orar. Eu vou perguntar aqui, mas não vou falar, mas quanto tempo você não reúne com a sua família para fazer isso? Fazer um reparo em oração. Quanto tempo? Nós devemos fazer todo dia, porque o lugar que a gente mais erra é no meio da nossa casa. Porque às vezes a gente tem uma tendência muito legal. A gente é muito bom no trabalho. Porque a gente sabe que se lá errar, o patrão manda embora. Sim ou não? Né? Na rua, às vezes, nós somos muito legal com os nossos amigos. E o lugar que a gente mais comete erro e falhas é dentro da nossa casa. São com as pessoas que estão mais próximas do que a gente. Há um ditado muito legal que diz assim que a flecha que nos atinge quando vem de longe, você não sabe de onde veio, não conhece bem quem, praticamente não causa tanta dor. Mas aqui atinge com mais força aquelas que são de perto.
e geralmente é os que estão diariamente conosco, né? Talvez eu esteja aqui falando, não sei, para uma mãe, ou um pai, ou alguém que está mal com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o vizinho. E Deus está dizendo: ei, hoje é o dia do reparo. Vocês estão aqui nos celebrando a recuperação, estão sendo recuperados para recuperar outras pessoas. Amém? Coloca a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que tem nos tratado, Deus, cada manhã aqui, Senhor. O Senhor tem verdadeiramente, Senhor, falado conosco de coisas, Pai, que normalmente não é falado, Senhor. De situações que precisamos ter, de comportamentos que precisamos ter no nosso dia a dia, Senhor. Porque a Tua palavra diz que a nossa vida, ela tem que ser como a luz da aurora, Senhor. Todo dia, Senhor, temos que brilhar mais. Todo dia temos que nos limpar mais. Todo dia temos que sairmos, Senhor, das nossas negações, deixarmos, Senhor, as nossas práticas erradas. Todo dia precisamos perdoar mais. Todo dia precisamos amar mais. Precisamos, Senhor, sermos, como diz a Tua palavra, Deus, bem-aventurados os pacificadores, Senhor, porque esses verão a Deus. E nós estamos aqui, Deus, nessa lição de número 19. A lição, Senhor, encruzilhada. Senhor, talvez pessoas entraram aqui nesta manhã, nessa encruzilhada. Perdoo ou não perdoo? Procuro para falar ou não procuro? Amo ou não amo? Talvez as pessoas estão nessa encruzilhada, Senhor. Mas hoje elas ouviram a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa, Pai, agora ajudá-los, Senhor, porque tem coisas, Senhor, que a gente não consegue fazer sozinho. Até queremos, mas às vezes não temos força. Mas a Tua palavra diz, Deus, que o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso castelo forte. O Senhor dá força ao que não tem força. O Senhor restaura o vigor do que já não tem mais vigor, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém hoje aqui, Deus, que ouviu essa palavra, está participando do Celebrando a Recuperação, ainda que não tenha vindo sempre, mas veio hoje e tem aprendido alguma coisa hoje, Senhor, que hoje seja gerado no coração dessa pessoa, Senhor, uma atitude que vá verdadeiramente, Senhor, de encontro com tudo isso que aprendemos hoje aqui. Só há uma forma, Senhor, de nós não nos perdermos, Pai, nessa encruzilhada. É continuarmos, Senhor, vivendo na verdade. E o Senhor é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos continuar nesse caminho, Deus, como diz, encontrar, Senhor, a luz e permanecer na luz, Senhor. Porque a Tua palavra diz, se nós estivermos na luz, como o Senhor na luz está, Senhor, teremos paz, Senhor, com todos, paz conosco, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa nossas vidas, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe você que está por esta live também. E que o Espírito Santo continue falando. E eu te aguardo domingo que vem, amém? Para a lição de número 20. E vamos continuar falando desse inventário diário, que vai ser muito bom para as nossas vidas, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.